Sejam então bem-vindos aí. Vamos passar aí a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre o mormonismo, né? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou chamados Mormons. Eu sei que por conta da transmissão ser apenas aqui pela internet, né? Então dificulta muitas vezes a sua participação, sua colaboração, sua pergunta, mas o chat vai estar aberto aí e eu acompanho aqui ao meu lado aqui na tela, para que assim que você manifeste alguma pergunta ou alguma colaboração, a gente possa também passar para os demais irmãos, tá bom? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em alguns textos, né? Pelo menos o primeiro texto aqui, que eu quero chamar a sua atenção, que está lá em Gálatas, no capítulo 1, que talvez seja o texto mais importante para refutarmos a postura não só dos mormons, mas de todas aquelas religiões que foram iniciadas a partir de uma nova revelação fora do período revelacional que terminou com o período apostólico, tá certo? Então convido você a abrir sua Bíblia lá, Gálatas capítulo 1. Em especial é o verso 8, né? Mas vamos ler do verso 6 até do verso de número 9, tá bom? Agradecendo aí a presença da nossa irmã Aparecida Lauer Levino também, que Deus abençoe sua vida. E vamos lá então, irmãos. Todos abriram? Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham a leitura, que diz assim, Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, presta atenção agora, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Ou seja, seja amaldiçoado. Esse anátema é uma declaração de um juízo, né? Seja a ideia de que o juízo eterno de Deus recai sobre essa pessoa, porque ela está sendo alvo de maldição por deturpar o verdadeiro evangelho do Senhor. Então, nós vamos trabalhar aqui com esse texto daqui a pouco, de uma maneira mais clara, mas eu quero iniciar, antes de relembrar as características, né, de uma seita e entrarmos propriamente no início do nosso estudo aqui sobre os mormons, chamar a sua atenção o seguinte, irmãos, a igreja ela tem uma inclinação, até mesmo porque todos somos pecadores, de se desviar da verdade a todo momento. A igreja do Senhor vai haver momentos na história de maior fidelidade e menor fidelidade. Só que mesmo que essa igreja se torne uma igreja que esteja seguindo caminhos tortuosos, a solução para esta igreja não está na criação de uma nova religião ou de um novo evangelho, uma nova revelação. A solução está em retornar para as Escrituras. Quando uma igreja começa a se desviar para as heresias, para o liberalismo, para o pragmatismo, para aceitar práticas contemporâneas que contradizem o ensino fiel das Escrituras, a solução, irmãos, está em voltar para as Escrituras. Mesmo que né, como aconteceu na nossa história, mesmo que nós iniciemos um novo grupo, uma nova igreja, mas a base não está numa nova revelação, não está numa nova perspectiva, mas no retorno às Escrituras. É assim, por exemplo, que a igreja do Senhor se manteve durante toda a história. Mesmo dentro do período apostólico, muitas igrejas começaram a abraçar doutrinas que não eram
as que haviam sido reveladas por Jesus e pelos apóstolos até então, o contexto aqui de Gálatas. Eles estavam abraçando uma religião falsa, que não era prescrita naquilo que o próprio Senhor Jesus havia ensinado e que os apóstolos estavam revelando naquele período, que era um período ainda de revelação. Quando você vai para Apocalipse, você vai ver Jesus chamando a atenção das 7 igrejas da Ásia, em pelo menos 3 ou 4 delas, quanto à fidelidade doutrinal, para que eles não estivessem abraçando outras doutrinas. Ali as citadas doutrinas de Balaão, os nicolaítas, né, Jezabel e tantas outras ali, que apontavam que o fato é retornar para as Escrituras, retornar para o ensinamento, retornar para o Evangelho de Cristo. É isso que nós temos que colocar como base essencial. E se o retornar para o Evangelho, se retornar para os princípios bíblicos, rejeitando práticas de liberalismo, de heresia, de pragmatismo e por aí vai, resulte em ter que romper com a igreja específica, né, como foi no caso da Reforma, romper com o catolicismo e começar aí um movimento de retorno às Escrituras, conhecido na história como protestantismo, então que assim seja feito. Mas a volta para as Escrituras é o padrão, tá bom? Vamos relembrar aqui então as características de uma seita ou de uma falsa religião que nós estudamos no período inicial aqui dessa nossa sequência de estudos, né, um tempinho atrás aí. A primeira característica de uma seita ou falsa religião é que a Bíblia não é uma regra de fé e prática, né? Essa ideia dessa nova religião ou essa seita tal, ela sempre tem algo a acrescentar, ou uma nova revelação, ou uma tradição nova, ou uma experiência pessoal, né, recebida por meio sobrenatural que vai ser agregado. Mas a Bíblia não é a única regra de fé e prática. Então, a Bíblia não é importante sozinha, ela tem que ser agregada a alguma coisa. Olha, recebemos uma nova revelação, temos uma prática tradicional, ou alguém teve uma experiência sobrenatural e coloca como uma regra para todos os demais. Então, sempre vai estar somado à Bíblia alguma coisa, ou até mesmo acima da Bíblia, né, colocando alguma prática diferente daquilo que a Bíblia mesmo pontua e ensina. Outra característica de uma seita, uma falsa religião, é que Jesus Cristo não é o centro e geralmente não é o único mediador entre Deus e os homens. Eles exaltam Jesus, mas não como Deus encarnado, né? Jesus não é o Deus. Jesus é um líder, Jesus se tornou o Messias, o centro do ensino dessa seita, dessa religião, vai estar em outros profetas, possivelmente em profetas que vieram depois do período revelacional, né? Que trouxeram uma iluminação que vai além, né? Se Jesus é a expressão exata do ser de Deus e nele está a plenitude de Deus, qualquer um que se coloca posteriormente a Jesus para trazer algo complementar ao ensino de Jesus já está se colocando acima de Jesus e, consequentemente, deixando Jesus em segundo plano, né? Mesmo que da boca para fora exalte a Jesus como Cristo, a base do ensino já vai demonstrar que Jesus falhou na sua revelação, por isso que teve que trazer alguma coisa nova depois. Ainda sobre as características em relação à salvação, a salvação não é pela graça de Deus, como a Bíblia nos ensina. Os homens devem se esforçar para obter a salvação. Então a salvação vai ser por meio de práticas cerimoniais, vai ser por aquisição de alguns objetos sagrados e rituais são necessários. Então, se é salvo ou por guardar determinada cerimônia, né? Você é salvo por ter determinada prática de boas obras ou alguma situação, por investir, por comprar um objeto, ou tão somente por fazer parte de um determinado grupo específico, né? Se você se estiver fora daquele grupo, então você não será salvo. A interpretação da liderança ou os seus novos escritos tem maior autoridade que a Bíblia, isso reforçando lá nosso primeiro ponto. E não segue o padrão
coerente na interpretação bíblica. Eles geralmente usam textos isolados para fundamentar as suas crenças. Existem alguns critérios que a própria palavra de Deus nos apresenta, irmãos, que são essenciais para a interpretação do texto, né? A questão, talvez você já tenha ouvido isso, o principal princípio de interpretação ou de hermenêutica está no fato: a Bíblia interpreta a Bíblia. Textos mais claros trazem luz para textos que porventura sejam mais difíceis de serem interpretados. Além disso, o gênero literário de cada livro e o contexto histórico, gramatical, né, precisa ser levado em conta. Eu não posso pegar um texto que é histórico, um livro que é histórico, que está registrando a história, e interpretá-lo como se fosse um livro profético ou um livro até mesmo de promessas, né? Porque ele registra o que aconteceu. Então, são detalhes simples, mas que na seita geralmente são desconsiderados e cada um interpreta segundo a inclinação do seu próprio coração, tá certo? Então, relembrada essas características aí de uma seita, então vamos propriamente para a introdução sobre o mormonismo, né? Sobre os mormons, a igreja chamada Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos tempos. Então vamos lá, dos últimos dias. Então eu quero fazer uma sequência de leituras bíblicas para servir de base, porque a partir dessas leituras, irmãos, então aí nós temos já condições, uma vez que isso vai estar vivo em nossa mente, né, relembrado esses versos, de já trabalhar no desenvolvimento da apresentação da crença dos mormons, daquilo que realmente a Bíblia diz. Então, por favor, vamos lá, segunda epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, segunda epístola de João, do verso 7 ao verso 11. Enquanto você abre lá, eu quero agradecer a presença também da família Magno aí, a Patrícia, o Fábio, Fabinho e Gigi, a nossa irmã Márcia Sanches, também meu sogro, minha sogra, Dona Áurea, lá o seu Dimas, e também da nossa irmã Júlia. Que Deus abençoe a vida de vocês todos. Então vamos lá. Segunda epístola, ou segunda carta de João, do verso 7 em diante, eu vou ler aí, os irmãos acompanhem comigo, vai dizer assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Veja, João escrevendo aqui a igreja, né? Que quando ele usa a senhora eleita, os seus filhos, ele está falando de uma maneira simbólica da igreja, né? Essa é a ideia. Nessa metáfora aí, dizendo, olha, acautelai-vos, tomai cuidado. Quando nós aceitamos algo que vai além do evangelho que Cristo pregou, e que, principalmente, doutrinas que dizem que Cristo, que Jesus, não é o Deus encarnado, por isso que ele pôs, que não confessa Jesus Cristo, Jesus ungido, Jesus Messias, vindo em carne, ou seja, o Deus encarnado, porque é isso que ele tem em base desde o seu evangelho, no capítulo 1, quem não confessa Jesus como Deus encarnado, isso não vem de Deus, né? Isso é enganador, isso é o anticristo. Então é assim que a palavra de Deus nos apresenta, que devemos então rejeitar, porque esses que ultrapassam a doutrina de Cristo ou rejeitam a encarnação de Jesus como a segunda pessoa da Trindade, o Verbo, eles não têm Deus, não são de Deus. Então isso aqui já serviria para eliminarmos aí uma série de religiões, né, que são consideradas heresias e seitas justamente porque não reconhecem Jesus como Deus encarnado
e que não reconhecem o período revelacional fechado no tempo apostólico, com Jesus Cristo trazendo a última revelação a João, o seu apóstolo, seu último apóstolo, e que acaba ultrapassando aí a doutrina de Cristo. O Gálatas capítulo 1, do verso 6 a 9, nós já lemos, e eu convido então agora você a abrir lá em Tito. Carta do apóstolo Paulo, Tito, inclusive texto que estaremos trabalhando, né, no culto desta noite, nessa sequência que estamos fazendo em Tito. Então vamos lá, Tito capítulo 3, verso 5 em diante. Vou ler do 4 aqui para fazer uma conexão melhor. Ele diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, o seu amor para com todos, esse todos aqui referindo-se à classe dos homens que ele já havia citado, né? Aos homens idosos, às mulheres mais novas, aos moços, aos maridos também, aos moços, aos servos e aos próprios líderes, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seu herdeiro segundo a esperança da vida eterna. Veja que a salvação não é por obras de justiça, verso 5, praticadas por nós, mas segundo a misericórdia de Deus, segundo a graça de Deus, e nos justificou, portanto, por sua graça, por sua misericórdia, por aquilo que nós não merecíamos. Então, qualquer doutrina ou qualquer religião que ensina que a salvação é meritória, que a salvação é por obras, seja dentro do catolicismo, seja no espiritismo, seja entre as testemunhas de Jeová, seja os mormons, seja qualquer outro grupo, que a salvação é meritória pelas obras que você pratica, isso está em desacordo com as Sagradas Escrituras e, portanto, se caracteriza uma heresia, ou seja, algo que vai contra a verdade de Deus. E por isso, aqueles que têm na sua religião como base a salvação por obras, consequentemente, estão em desacordo com as Sagradas Escrituras e, portanto, devem ser rechaçadas, né? Confrontadas pelo verdadeiro Evangelho. Tudo bem? Vamos a outro texto aí, um texto conhecido também, Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 4, que vai apontar sobre o procedimento de Deus na revelação e pontuando que os últimos dias da revelação, do período revelacional, terminam em Cristo Jesus, ou durante o ministério, né, terreno de Jesus Cristo com os seus apóstolos. Então diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, nos falou aos pais, aos patriarcas, né? Adão, Noé, Abraão, por aí vai, até Moisés. Depois nos falou pelos profetas, a partir de Moisés até João Batista, ou até Malaquias, dependendo da sua perspectiva. E nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então aponta para a obra de Jesus, o ministério terreno de Jesus, e o período revelacional terminando em Cristo. Por isso que Apocalipse vai tratar da última revelação, revelação de Jesus Cristo dada ao apóstolo João, o último apóstolo vivo. Depois desse período, então, fecha-se o período revelacional. Tanto que o próprio Apocalipse, lá, Apocalipse capítulo 22, do verso 18 ao verso 21, vai dizer que nós não podemos acrescentar nada nem tirar nada da revelação recebida por Jesus Cristo, apontando, obviamente, para a última revelação, mas, de certa forma, servindo como princípio para toda a revelação, tá certo? Então, Apocalipse, se você quiser dar uma olhadinha lá depois, capítulo 22, do verso 18 a 21, vai apontar que
fecha-se o período revelacional e que tudo depois, né, desse período apostólico, com o recebimento da última revelação, que é Apocalipse, toda a revelação que veio posterior a isso não está em acordo ou está em desacordo com a revelação bíblica. Então, toda a revelação posterior a esse período deve ser anátema, deve ser amaldiçoada, rejeitada e deixada de lado. Tudo bem? É isso que nós vimos também lá em Gálatas. Um outro verso que eu quero trabalhar com os irmãos, olhando agora para Provérbios, vamos dar uma olhadinha lá. Livro de Provérbios, o capítulo de número 30. Nas palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá, ele vai dizer assim no verso 5 e no verso 6. Provérbios, capítulo de número 30, o verso 5 e o verso 6. Enquanto você abre aí a sua Bíblia em Provérbios, eu quero agradecer então também a presença do nosso irmão Abner, né, que Deus, e da Sabrina, que Deus abençoe também os irmãos debaixo do cuidado do Senhor. Então vamos lá, irmãos. Provérbios 30, versos 5 e 6 vai dizer assim: toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então, esse princípio de fidelidade à revelação de Deus e ao período revelacional de Deus é sempre apresentado nas Escrituras. Olhando agora para o Evangelho de Mateus, nós temos aqui no período chamado do sermão escatológico, o sermão profético de Jesus, lá no capítulo 24, também a própria exortação de Jesus, que nós teríamos falsos cristos, falsos mestres, pessoas que trariam novas revelações, né, que se colocariam na posição contrária ao próprio Cristo, ok? Então, vou dar uma olhadinha aqui, Mateus capítulo 24, verso 35. Verso 24, aproveitando que estamos aqui em Mateus 24, verso 24 vai dizer assim, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se possível, o próprio povo que Deus separou para si. E lá no verso 35, que é o verso que eu quero chamar a sua atenção, o próprio Cristo diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aquilo que foi revelado e que foi finalizado com a última revelação de Jesus Cristo é a palavra do Senhor, é isso que permanece e isso não vai ser sucumbido. Essa palavra permanecerá, esse ensino permanecerá sempre. Vamos lá, faltam mais 2 textos, pelo menos dos que eu separei aqui, para trabalharmos. 1 de Pedro, capítulo 1, o verso é de número 25, que fala da autoridade aí, da própria palavra de Deus, né? Falando desta forma. 1 Pedro, capítulo 1, verso 25. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi anunciada ou evangelizada. A ideia, portanto, é que aquilo que Jesus, ou que a palavra de Deus revelou durante o período revelacional, isso se mantém por toda a eternidade. Essa palavra não precisa ser atualizada, essa palavra não precisa de um adendo, de um anexo, não precisa aí de uma errata. Essa palavra ela é a própria palavra de Deus dada e que permanecerá e nunca passará, porque ela é definitiva. Nada pode ser acrescentado, nada pode ser tirado. Então, toda e qualquer religião que apresente uma nova revelação, que apresente fundamentos de autoridade em uma revelação posterior ao período apostólico e a última revelação recebida por Jesus Cristo, não tem base para se sustentar dentro da visão das Sagradas Escrituras. Tudo bem, irmãos? Vamos lá então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso é de número 3. Falando aqui da volta de Jesus, da promessa do retorno do Senhor,
E o verso 3 de 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 vai dizer: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto, ou seja, a volta do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então o apóstolo Paulo coloca como características antes da vinda do Senhor Jesus, do cumprimento da promessa do seu retorno, aquilo que o próprio Jesus já disse no sermão escatológico, que as pessoas rejeitariam a fé, ocorreria a grande apostasia. Né? O que é apostasia? É o abandono da fé. As pessoas deixariam de seguir a verdade, as pessoas deixariam de seguir o padrão, as pessoas deixariam de seguir os ensinamentos bíblicos para seguir aquilo que mais é conveniente a eles. Então, o liberalismo é uma característica dos fins dos tempos, o crescimento de heresias, o surgimento de novas religiões, da igreja cristã abraçando novas posturas, essa ideia, né, que é apresentada cada dia mais por maior número de pastores, de que a Bíblia precisa ser atualizada, de que ela precisa ser adequada aos novos tempos. Tudo isso faz parte desse processo chamado apostasia. E por isso, irmãos, a fidelidade às Escrituras e ao padrão da sã doutrina é algo tão essencial para a manutenção da verdadeira fé e da verdadeira igreja. Verdadeira igreja que sabemos vai ser minoria, vai ser um grupo pequeno comparado com as outras religiões. Né? E até mesmo, irmãos, em relação ao alcance dessa igreja verdadeira, ela vai ter perseguição e dificuldade, porque ela vai firmar, né, a sua fé em posturas que o mundo vai odiar, que o mundo não vai aceitar, e que a igreja apóstata, a igreja que se prostitui, que aceita outras doutrinas e práticas contrárias às Escrituras, que se adequa à realidade contemporânea, essa igreja apóstata vai também se levantar contra a verdadeira igreja e vai confrontar o verdadeiro evangelho, né? O verdadeiro ensino das Escrituras. Isso já é uma realidade dos últimos dias e nós já temos vivido isso, ok? Então, para aqueles menos avisados, né? Nossa, por que tem tantas religiões? Ou por que está tendo perseguição dentro da própria igreja? Por que quando se prega a verdade as pessoas torcem o nariz? Essas são características dos últimos tempos, de tempos que Paulo, inclusive, aponta como tempos difíceis. E que os eleitos do Senhor teriam que lutar para manter a fidelidade às Sagradas Escrituras e vão sofrer, inclusive, perseguição pelo simples fato de desejarem pregar e anunciar o verdadeiro Evangelho. E como a gente tem dito, o Evangelho inteiro, não só uma parte do Evangelho, só algo que interessa para determinado grupo de pessoas, mas o Evangelho todo. Jesus disse que nós devemos fazer discípulos ensinando todas as coisas, né, que Ele nos deu. Então, o Evangelho inteiro, o Evangelho todo, a todas as pessoas, não a um grupo que nós gostamos ou deixamos, né, de gostar, mas é um grupo para todas as pessoas, de todas as classes sociais, de conhecimentos acadêmicos, ou seja, para todos os homens, para toda criatura, como diz Marcos, e em todo lugar, em todo tempo. Então a igreja tem essa missão. Agora, quando nós vemos que novas religiões ou seitas até utilizam-se dessa estratégia evangelística, né? Mas apresentam um evangelho que foi além do evangelho de Cristo, que foi além da revelação que o próprio Deus nos trouxe, que aplica ensinamentos contrários, inclusive àquilo que a própria Bíblia diz. Então isso é característica desses fins dos tempos, desse período dos últimos dias. Então estejamos atentos, ok? Então vamos lá. Trazendo aí para a nossa aula, né, para a nossa mente aqui, esses versos que lemos inicialmente, estamos aí então, de certa forma, já fundamentados nas Escrituras para os pontos que serão apresentados. Quem que seria então
os mormons? Os mormons seriam cristãos? Eles se apresentam como cristãos, né? Se você vai lá para o site oficial da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, você vai ver que eles se apresentam como cristãos e, inclusive, as informações que estão no site lá não são informações totalmente claras em relação à crença, isso porque se eles apresentarem de modo claro, logo de cara, o que realmente creem, então as pessoas já os deixariam de lado. Mas seriam os mormons cristãos? Aí a pergunta que surge é, o que faz de você um cristão? No que deve crer, no que você deve crer para ser considerado um verdadeiro, genuíno discípulo de Jesus Cristo? Como que eu posso caracterizar quem de fato é um cristão? Falar que acredita em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é um mestre, que Jesus Cristo foi uma pessoa importante, isso faz de mim um cristão? Na verdade, para você ser um cristão, você tem que reconhecer que Jesus é o próprio Deus, encarnado e revelado pelas Sagradas Escrituras. Como nós lemos aqui no 2ª Epístola de João, aqueles que negam que Jesus Cristo veio em carne, se encarnou, que ele é o Deus encarnado, e não que foi um homem que se transformou no Messias, que foi ungido para o Messias, mas que ele é o próprio Deus encarnado, o Verbo que é Deus, que estava com Deus e que por meio dele foram criadas todas as coisas. Se Jesus para você não é Deus encarnado e revelado pela Sagrada Escritura, o único caminho, não um caminho, mas o único caminho, a verdade, não uma verdade, mas a verdade e a própria essência da vida, então esse Jesus que você diz servir não é o bíblico, ok? Então você não pode ser chamado de cristão. Se para você Jesus, esse Deus encarnado, né, o próprio Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, encarnada, revelada pelas Sagradas Escrituras, e que após o seu ministério terreno, em obediência ao plano redentivo que a Trindade estabelece, onde o Pai determina, o Filho realiza e o Espírito Santo aplica, este recebeu toda a autoridade e reina eternamente, né, está assentado à destra do Pai, segundo Apocalipse, recebeu o livro selado e só ele tem autoridade para abrir os selos e dar continuidade no plano salvífico. Se você não crê que Jesus é essa autoridade máxima, né, aquele que recebeu autoridade tanto no céu quanto na terra e para todos sempre, o seu reino não terá fim, então esse Jesus que você serve não é o mesmo, logo você não pode ser chamado de cristão. E se Jesus não é aquele a quem você deve se sujeitar, adorar, ou seja, se ele não é o seu Senhor, se ele não é o seu Deus, servir e amar com tudo que você é e com tudo que você tem, então você não pode ser chamado de cristão. Ok? Isso fica claro, irmãos? É lógico que a confissão aqui, o credo niceno, ele tem alguns pontos que a própria Igreja Reformada questiona, mas quando trata da figura do Senhor Jesus, né, e a parte que eu cito aqui é a parte que trata da confissão sobre quem é o Jesus Cristo, o credo vai dizer: eu creio em um Senhor Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, não criado, de uma só substância com o Pai, da mesma essência, pelo qual todas as coisas foram feitas, ou seja, através de quem foi criado todas as coisas. Ele é a palavra, a qual, por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne, ou seja, se encarnou pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem, e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos, ou seja, um Jesus histórico. Ele padeceu, foi sepultado. No terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras. Subiu ao céu, assentou-se à direita do Pai e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e mortos, e o seu reino não terá fim. Essa é uma confissão de fé a respeito daquilo que cremos em Jesus. Se porventura
você não confessa Jesus como Deus, né? Veja aí. Aqui, ó, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, mesmo que gerado pelo Pai para o cumprimento da obra salvífica em relação aos homens, né, e da sua encarnação, que ele se fez carne, que ele morreu, que ele ressuscitou e que hoje governa, né, sobre tudo e todos, e o seu reino não terá fim, então você não pode ser chamado de cristão. Esse é o ponto. Então, respondendo, os mormons são cristãos? Quando nós vamos olhar para as crenças que eles defendem, pautado nesses versos, né, nesses textos que lemos aqui inicialmente, e na definição da crença em Jesus, então você vai ter a resposta de que os mormons, de fato, não são cristãos. Mas vamos lá, e os mormons? Né? Então, que eles dizem? Apesar de serem chamados a Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, a sua história, as suas crenças e as práticas declaram claramente que eles não são cristãos. Eu disse? Então, quando nós vamos estudar um pouquinho da história, né, da Igreja de Jesus Cristo dos últimos santos, são chamados os mormons, eu já vou explicar por que eles chamam mormons. A sua história, as suas crenças e as práticas apontam claramente que eles não são cristãos. Ok? Nosso irmão Fernando aí nos auxiliando, já adiantando um pouquinho, ele diz que, né, o fundador dos mormons, que é o Joseph Smith, na primeira visão lá de 1820, quando ele tinha 15 anos de idade, irmãos, né, um adolescente ainda, ele disse que Deus viu Deus em forma humana. E eles declaram isso. Nós vamos ver que na declaração de fé, Deus tem corpo, de carne e osso. Tá bom? Aí nós já vamos chegar lá. Então, eles não acreditam na autoridade exclusiva das Escrituras. Então, estou sintetizando aqui, depois nós vamos trabalhar ponto a ponto. Então, o que os mormons falam? A Bíblia ela é importante, mas ela não é exclusiva. Existe um livro, uma nova revelação, né, que tem mais autoridade, inclusive, que a Bíblia. Eles acreditam em vários deuses. Né? Inclusive, eles creem que você e eu podemos evoluir para nos tornarmos um Deus. E foi isso que aconteceu com Jesus. Eles creem que Jesus ele foi criado por Deus. A primeira alma criada foi Jesus, inclusive a segunda foi Lúcifer. Então Jesus e Lúcifer são irmãos, e Jesus é o irmão de todos nós. Que a igreja deles é a igreja restaurada, porque eles acreditam, olha, já que estava para acontecer a apostasia, todas as igrejas são apóstatas, todas as igrejas erradas. Os próprios apóstolos ensinaram coisas contrárias àquilo que Cristo queria. Por isso, então, Jesus se revelou a Joseph Smith e deu a ele uma nova revelação para consertar aquilo que a Bíblia ou os apóstolos fizeram de errado. Então, todo aquele princípio que a Bíblia diz que ela foi inspirada por Deus, usando homens que o próprio Deus separou, Deus falou, olha, isso aí é apóstata, errou, eles mancharam, eles deturparam o ensinamento de Cristo, e então Cristo veio para mim e falou a verdade, e através de um anjo, né, um anjo Moroni, eu recebi aí essa nova revelação que conserta as coisas. Então, por isso, o livro dos Mormons é a verdadeira palavra que vem de Deus, né? Então, eles seguem uma linha, irmãos, que descaracterizam totalmente de verdadeiros cristãos, tá certo? Nossa irmã, né? Kátia Lândia faz, tem um pezinho, um pé inteiro no espiritismo. É bem isso, porque já que eles estão falando de evolução, estão falando de um Deus de carne e osso, eles falam também dos planetas, né? Da mesma forma que o Espiritismo diz que todos esses planetas que foram criados no futuro é para ser dado aos fiéis, cada um vai receber um planeta aí para poder procriar e crescer,
Então, tem alguns pontos que estão interligados. A questão é que a heresia, quando não procede do coração de Deus, irmãos, ela vai ser soprada e direcionada por um mentor, né, que nós sabemos que é Satanás. E a criatividade, de certa forma, tem limite, né? Como Salomão já disse, ninguém inventa nada novo debaixo do sol. Então, mesmo que a heresia na condução aí desse mentor, que é o próprio Satanás, para ludibriar e enganar, né, o povo, as pessoas, muitas coisas nós vamos ver de semelhança porque a fonte é a mesma, tá bom? Mas vamos caminhar aqui um pouquinho. Mas quem são de fato os mormons? Então vamos entrar numa parte mais histórica aí, né? A igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ela começa com Joseph Smith. Quando ele tinha 15 anos, em 1820, ele diz ter recebido uma visão dizendo que todas as igrejas cristãs haviam apostatado. Irmãos, mesmo que, vamos imaginar que essa realidade acontece, as igrejas apostataram. O padrão bíblico é: volte para as Escrituras. Foi assim que aconteceu quando o cristianismo começou a se afastar da verdade bíblica e agregar sincretismo, agregar práticas pagãs, práticas anticristãs, antibíblicas. E aí, então, há o movimento da Reforma Protestante retornando às Sagradas Escrituras, né? Então, veja, eles acabam seguindo um caminho que a própria Bíblia diz para não seguir. Se porventura alguma igreja deixou de ser fiel, o caminho para essa igreja é ou se arrepender e voltar, ou então aqueles que estão vendo que essa igreja não tem mais condição, volte às Escrituras e comece a seguir novamente as práticas que a Bíblia apresenta como verdade absoluta. Então, isso que aconteceu em todos os períodos das reformas, tanto as reformas do período bíblico. Quando você vai para o Antigo Testamento e você vê o povo de Israel se desviando da verdade de Deus, da revelação de Deus, da vontade e das práticas que Deus havia determinado, e aí você tem com Moisés, depois você tem com Elias, depois você tem com Josias, com Ezequias, com Neemias, né? Todos esses irmãos que foram instrumentos para promover uma reforma religiosa no seu tempo, o princípio é sempre o mesmo. Israel se desviou, volta-se para a Escritura, arrependam-se e voltem para as Escrituras, comecem a guardar os princípios da Bíblia. Quando o próprio Jesus e os apóstolos vêm, o ensinamento é esse: se desvia, arrependa-te, volta às primeiras obras, volta para as Escrituras, volte para as sagradas doutrinas. Então, esse é o padrão. No caso de Joseph Smith, o que aconteceu? Ele olhou as igrejas, inclusive ele frequentou a igreja presbiteriana americana, né? Então, as igrejas se desviaram da verdade. Então, qual que é a solução? Receber uma nova revelação. Não é essa. A solução que a própria Bíblia apresenta toda vez que a igreja se desvia é voltar para as Escrituras, que é a palavra de Deus, a revelação especial de Deus, inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, especial para manter os eleitos de Deus dentro do padrão que Deus estabelece. Então, lá em 1820, ele recebeu uma visão dizendo que as igrejas tinham desviado da fé, apostatado, e em 1823 ele recebe então uma visita de um anjo chamado Moroni. E nós vimos lá em Gálatas 1:8 que mesmo que se um anjo viesse do céu trazendo um evangelho além daquilo que já foi ensinado por Jesus, que deveria ser maldito, amaldiçoado, e que o juízo de Deus caísse sobre ele, mas um garoto aí de 17, 18 anos, né? Por falta de conhecimento da verdadeira Escritura, acaba sendo um instrumento para o erro, né? E ele recebeu então a visita desse anjo que lhe contou a verdade, ou a verdadeira história de que os apóstolos haviam deturpado a revelação e que Jesus, depois da sua ressurreição, foi para os Estados Unidos e ali conversou com os americanos, né? com os índios, ameríndios lá, e deixou para eles ali algumas placas de ouro com a verdadeira revelação. Ele recebe essa história todinha contada por esse anjo e em 1827, então, ele supostamente achou as placas de ouro e
traduziu as placas de ouro e hoje é o chamado Livro dos Mormons, né? E, portanto, assim ele começa a sua própria igreja. Dentro dessa situação, o Smith introduziu várias práticas, né? Inclusive influências egípcias é vista dentro das crenças antigas dos egípcios, são vistas dentro das doutrinas mormons. Ele possuía, por exemplo, a poligamia como uma estratégia até para crescimento da igreja, e na base deles é o seguinte: Deus já criou todas as almas, essas almas estão lá esperando serem encarnadas para serem, então, redimidas. Então, quanto mais filhos nós tivermos, mais almas serão encarnadas e mais almas serão redimidas. E, portanto, o homem estaria fazendo um benefício tendo várias mulheres, casando com várias mulheres. O adultério é proibido, mas a poligamia é aceita, né? Apesar que isso gerou muitos problemas para eles, inclusive prisões e até a própria morte, né? Por se levantar contra aquilo que o Estado americano não permitia. Mas ele, apesar de tudo isso, possuía 27 esposas, foi preso por heresia e imoralidade e acabou morrendo aí com 39 anos, né? Assassinado por uma multidão diante de uma situação lá que se você conhecer um pouco mais da história, vai ver que é fruto dessas práticas que eles colocavam como sendo permitidas, mesmo dentro de um Estado de Direito que dizia que não eram permitidos, tá bom? Então, veja, começa com um adolescente, quebrando princípios da própria palavra de Deus, através de uma nova revelação, vinda de um anjo, de uma nova escritura, que aponta para práticas que a própria escritura condena, né? A Cecília até colocou, eles até aceitam batismo pelos mortos? Sim, aceitam batismo pelos mortos. Então, a ideia deles é salvar as almas e por aí vai. Então, esses são os mormons. Agora, o que significa aí, né? O termo mormon. Por que mormon? De onde que vem isso? Segundo o site do Centro de Pesquisa, né, Apologético Cristão, se não me engano é isso mesmo, eles declaram que o próprio Smith, que é o fundador, ele diz que o termo mormon ele vem da junção de duas palavras. Primeiro, da palavra egípcia, que significa bom, né? Mon, finalzinho lá, mon. Dentro do egípcio antigo significa uma pessoa boa, ou seja, aquilo que é bom. E foi acrescido de uma contração da palavra inglesa more, né? Que mais, né? Ou muito. Tirou o ezinho. Então, ele fez uma junção de more, palavra inglesa, com mon, palavra do egípcio antiga. E saiu aí o mormon, que na tradução do próprio Smith seria alguém, uma pessoa que é muito boa. Alguém que é muito bom, né? Criativo, não é verdade? Mas e daí então saiu o nome Mormons, tá certo? Que são chamados também, talvez você vai ver os meninos, né? Os missionários deles, geralmente jovens na faixa de 19, 20 anos, com a vestimenta característica, né? Uma roupa social, camisa de manga curta com gravatinha, uma plaquinha escrita Elder, né, o ancião, né, segundo o Fernando me ensinou recentemente, né, e o nome então dele, e é chamado de Mormon justamente porque eles são muito bons, né, essa é a ideia que eles apresentaram. Dentro de uma questão para você conhecer, né, estima-se que são 4 milhões de Mormons nos Estados Unidos, apesar que em conversa recente com nossa irmã Mirce, ela disse que isso é muito nominal, né? Muitas pessoas se dizem seguidoras desse grupo religioso, mas não praticam propriamente, então é muito nominal, como tem em toda religião, mas oficialmente eles são mais de 4 milhões de mormons nos Estados Unidos, mais de 12 milhões de mormons no mundo. Em nossa região, a região aqui de Araraquara, né, do presbitério de Araraquara, nós temos por volta de 1.300, 1.200, um pouco mais de 1.200 mormons, e
de um total de mais de 200 mil mormons no Brasil. O Brasil é o terceiro país em número de adeptos do mormonismo, ok? Então, esse aí, pra você ter uma ideia como que tem, de certa forma, crescido. Não é um grupo tão grande comparado com outros, mas é um grupo que tem crescido e que tem investido muito. Só para você ter uma ideia, em número de missionários, né? Eles têm o dobro de número de missionários no Brasil do que a igreja declara ter. Então, você vai certamente aí, uma hora ou outra, se já não aconteceu, ser confrontado, ou pelo menos ter contato com um desses missionários aí, tá certo? Então vamos lá. No que creio, né? Vamos iniciar aí, não pretendo terminar hoje, mas pelo menos iniciar aí no que creem os mormons. Então nós vamos dividir, como fizemos com o estudo sobre as testemunhas de Jeová, alguns pontos essenciais e depois vou tratar de um modo resumido aí das principais crenças que confrontam com a ideia do cristianismo. Então vamos lá. Sobre Deus, irmãos, o que eles creem? Estou pegando aqui, eu vou até abrir aqui, eu quero agradecer também a presença da Isabel, viu, Isabel Blanco? Fiquei muito feliz de tê-la aqui, de ver que a irmã está nos acompanhando também. Deus abençoe ricamente a sua vida, tá? Eu vou sair aqui da página do chat que eu estou aqui acompanhando e vou abrir aqui para vocês, então, o slide na tela cheia. Porque aqui, irmãos, é a citação do próprio site deles, tá? Acho que está pequenininho aí, mas no próprio site deles, da Igreja de Jesus Cristo do Juruti.org, Paraná, na seção no que os mormons acreditam, eles vão dizer assim, ó, sobre Deus. Por isso que está entre aspas aqui, eu fiz questão de, como fala, destacar aqui alguma coisa importante. Então ele diz assim, ó, Deus é perfeito, onisciente e onipotente. Para os santos dos últimos dias, Deus é o Pai Celestial. Ele criou os seres humanos à sua imagem e tem um corpo imortal, perfeito e cheio de uma glória indescritível. Veja, o fato dele dizer ele tem um corpo, mesmo que seja um corpo imortal, a ideia é que Deus tem um corpo de matéria, ok? Isso está em total desacordo com aquilo que as Escrituras apresentam, tá certo? Então vamos ver. Quando nós olhamos para as Escrituras, né, nós vemos que Deus não é apresentado como sendo de carne e osso, ou como tendo um corpo. Tá bom? Eles afirmam que Deus é de carne e osso. Inclusive nesse livrinho aqui, né, as 10 coisas mais importantes para se dizer para um mormon, que a irmã Mirtz nos presenteou, uma das questões que ele vai dizer, né, que você deve falar para os mormons, é justamente sobre essa questão de Deus, quem de fato Deus é, né? A quarta coisa aqui é o único Deus eterno e espírito, é um espírito eterno, e não alguém com um corpo imortal, tá certo? Então vamos lá. O que a Bíblia diz? O que as Sagradas Escrituras apontam? Que Deus não tem um corpo, que Deus é imutável, então ele não muda, ele é imortal e único. Ele tem vida em si mesmo, ele é espírito e ele é santo. Então vamos ver alguns textos bíblicos que apontam para o fato de que Deus não tem corpo. Apesar de alguns textos bíblicos usarem o chamado antropomorfismo, né, que é colocar na figura de Deus características humanas, não significa que Deus seja de corpo, de carne e osso, ou que tenha um corpo, né, tangível, um corpo, um corpo propriamente. Então, quando diz, os pés de Deus estão sobre a terra, não significa que Deus tem pé. As mãos de Deus estão sobre todos aqueles que o têm, não significa que Deus tem mão. São expressões dentro desse antropomorfismo que apontam características humanas para a realização da ação de Deus em nossa vida, tá bom? Então, vamos lá, ó. Jeremias 10:10. Vamos começar aí.
Fernando tá até citando também 1 João 1,18. Foi até bom, o Fernando, para a gente conferir, que eu acho que eu pus errado aqui, eu pus o Evangelho e é 1 João mesmo. E a gente confirma aqui, ó, que é esse texto que eu coloquei aqui, ó, João 1,18. Depois a gente confirma se é 1 João aí, com auxílio aí do nosso irmão Fernando. Tá bom? Então vamos lá. Jeremias, Antigo Testamento, profeta Jeremias. O verso 10 do capítulo 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações. Não podem suportar a sua indignação. Então ele é um Deus vivo, o Senhor é o próprio Deus, ele é um Rei eterno. Estão falando da sua, que tem vida em si mesmo e que ele é eterno. Ponto. Vamos lá para Timóteo agora, Novo Testamento. É isso aí, Diméia. Inclusive, enquanto você está falando aí, como eu disse que a própria palavra mormon vem de uma junção de uma palavra egípcia, uma palavra inglesa, em 1900 e alguma coisa, eles descobriram que um dos livros que é a base da doutrina mormon, na verdade, foi um plágio de uma mitologia egípcia, né? E isso acabou conduzindo aí muitas pessoas a abandonarem o mormonismo por ver a fraude dentro da própria religião nos livros que são base de fé, tá bom? Por isso que eles são muito bons. Vamos lá então. 1 Timóteo, deixa eu abrir aqui, o 6, verso 16. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham. Diz assim a palavra do Senhor. Falando de Deus, né? Vou dizer assim, vamos ler o 15. O qual em suas épocas determinadas há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. A ele a honra e o poder eterno. Amém. Então veja que ele é único, imortal, que habita em luz e quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ideia, quando Moisés vê uma manifestação desse Deus, né? Que o Senhor fez como num período ainda de transição, inclusive teofânico, onde Deus assumia algumas formas para se revelar diretamente ao homem. Isso não fere em nada e não determina nada sobre a essência de Deus. Um texto talvez claro, mais claro que a gente possa ter sobre isso, se encontra em João, o Evangelho de João, capítulo 4, verso 24, quando Jesus está falando com a mulher samaritana e ela questiona sobre o local de adoração, a verdadeira adoração, né, onde ela mostra o seu real interesse, né, em glorificar a Deus, né? E aí Jesus vai revelar para ela no capítulo 4, o verso de número 24, quem é Deus, ok? E ele diz assim, João capítulo 4, verso 24. Deus é espírito. Deus não é corpo imortal. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Falando do local da adoração, de que Deus não está preso a um determinado lugar, ele não está corpo, ele não tem uma imagem, mas que Deus pode ser adorado e deve ser adorado em todos os lugares, em todos os momentos, em todo o tempo, por todos os povos. Porque ele é espírito, ele não é um corpo imortal, ok? Então isso já fere, a confissão de fé dos mormons apresenta um Deus que não é o Deus bíblico, que não é o nosso Deus. Então eles não estão
adorando o mesmo Deus que nós adoramos. Ele adora um Deus que tem corpo imortal, que apareceu lá para Joseph Smith. E aproveitando que estamos em João, o texto, se não me engano, depois eu vou confirmar aqui 1 João, mas eu acredito que é o Evangelho de João mesmo, viu, Fernando? Mas vamos lá, abra sua Bíblia em João, estamos aqui em João, né? Vá para o primeiro capítulo, e o verso é de número 18, enquanto eu vou dar uma verificada aqui no texto de 1 João, conforme foi citado aí pelo nosso irmão Fernando. 1 João, né, ele citou, mas eu quero que você abra no Evangelho de João. É isso mesmo porque o 1 João só vai até o verso 10. Então é isso mesmo, é João, o Evangelho de João, é esse texto aqui, ó. Deixa eu clicar aqui para você ver. Aqui, ó, João 1,18, tá? É esse texto que eu quero que você abra. Então, voltando à palavra aqui, você que já estava no Evangelho de João, vai dizer assim o verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, Deus único, que está no seio do Pai, é quem o revelou, tá certo? Então, a ideia é de que Deus não pode ser visto na perspectiva da sua essência, porque ele é espírito. É lógico que aqui nós entramos depois na questão da Trindade, 3 pessoas, um único Deus, né? Deus Pai, o Verbo, que é a segunda pessoa da Trindade, e o Espírito Santo. A segunda pessoa da Trindade, ela se encarnou, se tornou carne para o cumprimento da obra redentiva. E depois teve esse corpo glorificado para ser assunto ao céu e assumir toda a autoridade. Ok? A segunda pessoa da Trindade, então ela se encarnou. Mas Deus, a ideia, Deus Trino, é uma ideia de um Deus espiritual, tá bom? Então vamos lá. João 1,18, então diz que ninguém jamais viu a Deus. Isaías, capítulo 6, verso 3, que fala do trono de Deus, né? Então nós temos, vamos lá, que Isaías viu o Senhor no trono, é uma visão, não a essência do ser de Deus, e um texto que usa desse antropomorfismo, né? De colocar características humanas na figura de Deus na revelação. Então ele diz assim, vou ler do verso 1 em diante de Isaías 6. No ano da morte do rei de Urias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, com as abas das suas vestes vestiam o templo. Serafins estavam sobre ele, acima dele, cada um tinha 6 asas, cobria o rosto, cobria os pés, e 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, a ideia aqui da visão de Isaías é uma questão de revelação e não da essência de Deus, mas que aponta também para a santidade, para a grandeza desse poder grandioso do Senhor. Tá certo? Ainda em Isaías, o capítulo 43. Vamos lá, Isaías 43, o verso de número 10, vai nos dizer assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Deus é eterno e único, Ele é o único verdadeiro Deus. O nosso irmão Fernando contribui também com 1 Timóteo 1,17, falando da questão de que Deus é invisível. Nós temos ainda Tiago 1,17, nós temos 1 Coríntios 8,4, né? Então, textos que apontam para essa ideia de que Deus não tem corpo, que é imutável, imortal, ele é único, ele tem a vida em si, ele é espírito, ele é santo e tantos outros atributos, que está em desacordo com a confissão de fé dos santos dos últimos dias, como eles são chamados, ou seja, os mormons. Então, primeira coisa, eles não servem o mesmo Deus que nós servimos, porque o Deus dele tem corpo, um corpo imortal, mas um corpo, e o nosso Deus não, porque o nosso Deus é espírito e justamente por isso que nosso Deus está em todos os lugares. Veja que na declaração deles, eu vou abrir de novo aqui o slide, eles colocam, Deus é perfeito, onisciente e onipotente. Eles não dão ênfase, por exemplo, no fato de que Deus é onipresente, porque se ele tem um corpo,
esse corpo o impossibilita de muitas coisas, né? No nosso caso, Deus é onipresente justamente porque Ele é Espírito, Ele está em todos os lugares, tá certo? Não existe um lugar sequer que Deus não esteja, inclusive no lugar de condenação e de aplicação da sua ira, né? Deus está, inclusive, irmãos, e estará, inclusive, por toda a eternidade com a sua presença de justiça e ira, até mesmo no lugar de condenação eterna, como está hoje no lugar, no inferno, nesse lugar intermediário até o dia do juízo, com a sua presença de justiça, de ira, até mesmo de santidade, tá bom? Então vamos lá, vamos caminhar aqui mais um pouquinho, nós temos aí alguns minutos, para tentar falar sobre a Bíblia, o que eles creem sobre a Bíblia e sobre o próprio cristianismo, tá certo? Então vamos caminhar mais um pouco aqui. O que eles dizem? Vou abrir mais uma vez o slide aqui para você acompanhar na tela cheia aí, fica mais fácil para você ler. Diz assim, os mormons são cristãos, eles se consideram cristãos, tá vendo? No entanto, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não é católica ou protestante, mas sim uma restauração da Igreja que Jesus estabeleceu no Novo Testamento. Então veja, eles se colocam como a verdadeira igreja, mas que foi restaurada. Por quê? Porque a igreja apostatou. Ao invés de voltar para as escrituras, eles vão para uma nova escritura, uma nova revelação, com práticas e com a revelação de um Deus que está em desacordo, né? Que não está em acordo com aquilo que a Bíblia diz. Um Deus que tem corpo, um Deus... Jesus que não é o próprio Deus encarnado, ele foi criado, ele é filho de Deus, né? Porque como Deus tem corpo, Deus coabitou com Maria, né? Eles induzem a esse pensamento, e aí, portanto, Jesus realmente é filho de Deus, porque Deus com corpo, ele pôde coabitar com Maria e consequentemente, engravidá-la, né? Então, eles não declaram isso abertamente, mas induzem a isso quando afirmam que Deus é um Deus de corpo, tá certo? Então são vários erros e várias, inclusive situações, eu falo assim, é sério mesmo? Mas porque estão pautados nessa nova revelação, tá certo? Então, continuando aqui, abrindo aqui para você ver, então o que eles continuam falando? Olha aí, as crenças que se desenvolveram no 3º e 4º séculos, pilares das outras religiões, inclusive o credo niceno, né, que nós citamos aqui, não são seguidos pelos mormons. Com a morte dos antigos apóstolos, a autoridade divina foi perdida, mas teve a sua restauração iniciada pelo profeta, veja, eles colocam como profeta, Joseph Smith, que recebeu as revelações divinas nos anos 1800, ok? Então, na cabeça deles, a igreja de Jesus, dos santos dos últimos dias, é a igreja restaurada, é a igreja verdadeira, e que essa revelação que Joseph Smith recebeu suprime toda a revelação anterior, toda a Sagrada Escritura, porque os apóstolos, depois que morreram, os seus ensinamentos foram perdidos, e os próprios apóstolos os ensinamentos dele contradizem o que Jesus ensina, por isso Jesus teve que vir para os Estados Unidos, deixar essas placas de ouro e depois, no período propício, através do profeta Joseph Smith, trazer a verdadeira revelação de Deus. Tá bom? Então, que contradiz tudo aquilo que a palavra de Deus diz desde os tempos do Antigo Testamento. Tá certo, irmãos? Então, mas e a Bíblia, né? Então, eles afirmam que os ensinos da Bíblia foram deturpados e, portanto, eles aceitam as revelações de Joseph Smith e aceitam novas revelações, inclusive hoje. Estão abertos a novas revelações. Ainda tratando disso, então vejamos o que a Bíblia diz. De um modo simples, a Bíblia diz que não existe nenhum outro tipo de revelação além da própria Sagrada Escritura. Esta, segundo a própria Bíblia, foi inspirada por Deus, foi revelada durante um período, né, que terminou com o ministério terreno de Jesus Cristo, os seus apóstolos, período aí de 1.600 anos, em várias culturas, idiomas, mas conduzindo e culminando sempre para a mesma essência.
Então, relembrando alguns textos aí, Gálatas 1:8 diz que mesmo que se um anjo viesse trazer uma nova revelação, nós deveríamos amaldiçoar isso, considerar isso maldito e digno do juízo de Deus. É justamente o que eles não obedeceram, eles receberam uma nova revelação vinda através de um anjo. 1 Pedro 1:25 vai dizer que a palavra de Deus é eterna, então ela não caduca, né? O ensinamento, mesmo dentro da progressão da revelação, ela é eterna. Hebreus vai dizer que o período revelacional termina com Jesus, nos últimos dias nos revelou pelo Filho. Em 2 Timóteo 3,16 diz que as Sagradas Escrituras ela é útil para o ensino, né? Inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, para a demonstração, a fim de que o homem seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. E Apocalipse 22, verso 18 em diante, quando trata da última revelação, trazida ou revelada pelo próprio Jesus, através da escrita de João, seu último apóstolo, aponta para o fato de que nada pode ser tirado, nada pode ser acrescentado. Então, a Bíblia, para eles, ela deve ser suprimida, porque eles receberam um novo livro, um novo ensinamento, e o livro dos Mormons, portanto, sobrepõe ao em cima da Bíblia, e isso está em total desacordo com o ensinamento, com as advertências que o próprio Senhor Jesus trouxe, de que aquilo que fosse além dele deveria ser rechaçado, e de que seria uma característica dos últimos tempos, que viriam falsos cristos, falsos profetas, trazendo revelações que estariam em desacordo com aquilo que ele próprio ensinou. Tá certo, irmãos? Hoje nós vamos ficando por aqui. A semana que vem, se Deus nos permitir, aí nós vamos ver o que eles falam sobre Jesus, né? E aí todas as outras questões sobre salvação e algumas outras questões que são características deles. A questão da poligamia, a questão do batismo para os mortos, a questão de que os negros, né, na origem do mormonismo, os negros são amaldiçoados, que Caim, quando pecou e foi amaldiçoado por Deus, recebeu um sinal na sua própria pele, e, portanto, o fato da pele escura, do nariz chato, é uma característica da maldição de Deus, e, portanto, essas pessoas não seriam salvas. Isso na essência do mormonismo, né? Nasce numa perspectiva de racismo, nós vamos falar sobre isso também. É lógico que hoje houve mudanças nesse sentido, né? Principalmente porque eles vieram anunciar o evangelho na América Latina, onde você tem muitos negros, e aí você tem que adaptar as crenças para a nova realidade. Mas vamos tratar um pouquinho disso também, tá certo? Quero agradecer aí a presença de todos os irmãos e a participação especial aí do Fernando, também do Léo, da Kátia, da Cecília, colaborando conosco aqui, também para o avanço aqui do nosso estudo. Até hoje, o que nós podemos, né, nesse primeiro dia de estudos sobre o mormonismo, declarar? Irmãos, é uma religião que está baseada numa nova revelação, e por si só, uma revelação recebida por um anjo, na década de 1820, e que, portanto, pelo simples fato dessa característica, já está em total desacordo com as Sagradas Escrituras, que nos exorta a não receber nenhuma revelação posterior ao fim do período apostólico, ou que não venha através de Jesus Cristo, pelos seus apóstolos, que foi o período que termina no ano 100 com a última revelação, Apocalipse. Então só isso já é mais do que suficiente para identificar que é uma seita, uma heresia, que, portanto, é uma nova religião, não tem nada a ver com o cristianismo, serve um Deus diferente, uma Bíblia diferente, e deposita a fé num Jesus que não é o Jesus histórico revelado pelas Sagradas Escrituras.